Agora vamos ver como que eu estou utilizando o GreenNAS no meu dia a dia. Esse vídeo é a continuação do vídeo anterior, onde eu expliquei os motivos que me fizeram escolher esse equipamento. Então, se você quiser dar uma olhada nesse vídeo, o card está aparecendo logo acima. Mas vamos agora para a tela do nosso computador. E como eu fiz a configuração do meu servidor utilizando o meu computador, eu já tenho aqui o aplicativo instalado da Ugreen. Então vou entrar com as minhas credenciais para ter um acesso direto a todas as informações do servidor. Aqui dentro do painel de controle, eu consigo criar novos usuários e gerenciar o que eles terão acesso, entre várias outras configurações pertinentes no dia a dia. Já nessa opção de armazenamento, eu tenho um diagnóstico de como que está o meu servidor e também como que está sendo a ocupação no momento. Por exemplo, nesse exato momento, eu estou utilizando quase 5 TB de 29 que eu tenho disponível. Aqui dentro dessa opção de pasta, eu consigo configurar pastas pessoais, ou seja, que só o meu usuário terá acesso, e pastas partilhadas, que são pastas que permitem ser compartilhadas com outro usuário. Por exemplo, aqui dentro dessa pasta, se eu clicar em configuração, eu consigo definir permissões de acesso entre os usuários da rede. E essas configurações de criação de pasta e compartilhamento é muito semelhante ao que a gente encontra em outras ferramentas de compartilhamento de arquivo. Mas aqui tem uma função que eu tenho utilizado bastante e tem funcionado muito bem, que é nessa aba de gestão, essa opção aqui para procurar documentos ou fotos duplicadas. Então aqui eu posso selecionar e marcar tudo o que eu quero que seja escaneado e ele vai me apresentar o que tem de arquivos duplicados. E isso tem funcionado muito bem. Já nessa opção de aplicativos, nós temos todas as opções de aplicativos que a gente consegue instalar de forma nativa no GreenNAS. Eu venho testando alguns, mas eu vou mostrar os que eu tenho usado e como tá funcionando. Então, o primeiro aplicativo que eu venho utilizando é esse Foto, que ele faz o backup das fotos do meu celular. E também faz o backup de todos os outros usuários que eu criei e dei acesso a essa funcionalidade. E para isso funcionar no celular, a gente vai instalar o aplicativo da GreenNAS e ativar a opção de sincronização da galeria. Então quando eu clico aqui no aplicativo, ele já abre nessa opção, que é a pasta que está fazendo o backup do meu celular. E aqui eu tenho a opção álbum, que ele mostra os álbuns que eu já criei e separa minhas fotografias em algumas categorias. As que eu mais utilizo é o reconhecimento facial, que ele reconhece automaticamente as fotos onde essas pessoas apareceram e também vem testando a criação de álbum. Então eu vou clicar aqui nessa opção de adicionar. Eu tenho 3 opções diferentes de álbum e nesse momento eu vou criar um álbum condicional. Então aqui eu vou criar um álbum de uma viagem e vou definir a data que essa viagem teve início e o fim, e automaticamente já vai criar o álbum para mim. E com esse álbum criado eu tenho algumas possibilidades, como por exemplo partilhar com algum usuário da minha rede ou até mesmo um usuário externo. Enfim, funcionalidades bem semelhantes às que nós encontramos em outras ferramentas. E para finalizar esse aplicativo de álbum, nós temos aqui essa opção de ferramentas, que tem algumas ferramentas também que nos ajudam no dia a dia. Então, por exemplo, eu mostrei na opção de pasta que lá eu consigo verificar os arquivos duplicados, mas lá é feita uma pesquisa completa em todo o sistema. Eu posso fazer aqui só na minha galeria. E nessa gestão de partilha, eu posso verificar os álbuns que já foram compartilhados com algum usuário. Enfim, é dessa forma que eu venho utilizando o aplicativo Álbum. Outro aplicativo que eu venho utilizando para criar o meu servidor Plex é o Jellyfin, que tem uma função semelhante ao aplicativo mais conhecido, que é o Plex, mas de forma gratuita. Então aqui, após algumas configurações, eu consigo adicionar os meus conteúdos e ter acesso em toda a minha rede. Então, por exemplo, na televisão da minha sala, eu consigo ver todos os conteúdos que eu adicionei aqui dentro das pastas do aplicativo. E como no meu caso eu tenho uma televisão Samsung e na loja de aplicativo não tem nativamente o Jellyfin, eu estou utilizando esse aplicativo através da Fire TV que está conectado na minha televisão. Outras televisões, como a LG, pelo que eu pesquisei, tem o aplicativo nativamente. E dá para instalar na televisão Samsung também. Só que eu achei o processo complicado e não tive muito sucesso. Então, como eu já tinha uma Fire TV aqui, foi bem mais prático instalar diretamente ali. Esses são os 2 aplicativos que eu venho utilizando até o momento. Outro aplicativo que é interessante, mas que eu não tenho utilizado, é esse aplicativo de sincronização e backup. Pelo que eu pude entender, que você consegue criar uma rotina para ficar fazendo backup dos seus arquivos do computador diretamente para o servidor, ou vice-versa. Mas como eu estou acessando meus arquivos diretamente no meu servidor, até o momento eu não estou fazendo esse backup porque eu não tenho nada dentro do meu computador. Tem outros aplicativos aqui que são bem interessantes, mas que eu ainda não consegui testar. Então essa é a forma que eu acesso o meu servidor do meu computador. No celular eu tenho essas mesmas opções via aplicativo. E aqui no meu computador nós podemos verificar que eu tenho algumas pastas mapeadas. Ou seja, eu tenho essas 2 pastas mapeadas, que é o meu servidor NAS e as fotos pessoais. Então se eu voltar lá para dentro do aplicativo e acessar o meu ficheiro, eu vou ver que em pastas partilhadas eu tenho algumas pastas criadas, que são basicamente as pastas para os aplicativos funcionar. E eu criei uma pasta
pasta chamada servidor NAS e mapeei ela no meu computador. Então dessa forma eu consigo adicionar e acessar todos os arquivos que estão aqui dentro diretamente no meu computador. Então no dia a dia eu abro o aplicativo só quando eu quero configurar algo específico no servidor ou acessar o aplicativo álbum. Então quando eu clico aqui eu tenho acesso a todos os meus documentos que estão no servidor. E agora, para testar as velocidades que eu estou obtendo de leitura e escrita com o meu servidor conectado ao meu computador através da rede 10 GB, eu vou utilizar esse aplicativo da Blackmagic. Então aqui eu vou selecionar qual é a unidade que eu quero testar a velocidade, no caso o servidor, e vou iniciar. Então aqui ele me informou que a velocidade de escrita está na casa de 475 MB por segundo e a de leitura 422 MB por segundo. Eu confesso que eu esperava velocidades maiores. A expectativa era saturar minha rede. Mas agora vamos para um teste prático. Eu vou recortar esse vídeo, que tem 19 GB, que nesse momento está salvo no meu servidor, e vou colar na área de trabalho do meu computador. E aqui nós podemos ver que tem momentos que a velocidade ela está chegando na casa de 650 MB por segundo, mas ela oscila bastante. E agora eu vou fazer o processo inverso, ou seja, recortar o arquivo que está salvo no meu computador e colar diretamente no meu servidor. E aqui você pode verificar, começou numa velocidade alta na faixa de 800 a 900 MB por segundo e estabilizou na faixa de 500 MB por segundo. E eu verifiquei que essa velocidade ela oscila bastante dependendo do tamanho do arquivo. Mas agora vamos verificar como que ele se comporta dentro de alguns aplicativos que eu utilizo para trabalhar. Então aqui no DaVinci Resolve, que é o software que eu utilizo para fazer as minhas edições de vídeo, se eu der um play na timeline que está configurada em 4K, nós podemos verificar que está fluindo bem. Não estou tendo nenhum tipo de travamento e não tive que criar nenhum proxy do meu vídeo. E eu estou com a opção de correção de cor desativada. Quando eu ativo a correção de cor, o vídeo começa a travar. Mas esse travamento eu também tenho quando os arquivos de vídeo estão salvos dentro do meu computador. Simplesmente porque a minha correção de cor é um pouco pesada para minha máquina. E se eu decompor esse vídeo, ou seja, mostrar todos os cortes, você pode verificar que tem vários cortes e alguns elementos gravos. E é dessa forma que eu venho fazendo as minhas edições de vídeo e tudo está fluindo muito bem. Também utilizo bastante no meu dia a dia o 3ds Max e o Corona Render para fazer meus projetos. Então eu tô abrindo esse arquivo aqui de projeto. Como ele foi criado antes de eu ter todos os meus arquivos salvos no meu servidor NAS, eu já recebo essa mensagem que não está sendo encontrado os arquivos das texturas. Então vou fazer aqui o relink das texturas, ou seja, falar para o programa buscar agora as texturas no meu servidor. E esse processo, a partir de agora, não será mais necessário, porque os novos projetos já irão buscar os arquivos diretamente no servidor. E agora com o processo finalizado, vou fazer um teste de renderização interativa. E eu consigo perceber que tudo está renderizando corretamente e com a mesma velocidade que eu tinha quando os arquivos estavam salvos no meu computador. E para fazer a edição das minhas fotos, eu utilizo o aplicativo chamado Affinity Photo. Então vou abrir aqui um arquivo de edição. E esse arquivo está salvo dentro do meu servidor. Então se eu der aqui um zoom na foto, você consegue perceber que está respondendo muito bem. Nessa fotografia eu tenho alguns efeitos básicos que eu apliquei, algumas camadas de correção, como por exemplo aqui que eu tirei esse rejunte, um efeito de brilho, de contraste e de balanço de branco. Se eu pegar aqui esse efeito e mexer aqui nele, você vai ver que o arquivo está bem responsivo. E eu quis mostrar esses 3 aplicativos porque são os aplicativos mais pesados que eu utilizo aqui. Até o momento não tive problema com nenhum aplicativo nessa estrutura de trabalho. E se você gostou desse vídeo, considere se inscrever no nosso canal. E se ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Até mais!